Eu comprei essa base de mergulho para tupia laminadora. A ideia por trás desse produto aqui é bem interessante, é transformar uma tupia laminadora em uma tupia de coluna, permitindo que ela faça um movimento de mergulho contra a peça que vai ser usinada. Então você acopla aqui na parte de cima a sua tupia laminadora, e daí você pode usar a sua tupia como se fosse uma tupia de coluna, com um movimento de mergulho aqui, que pode ser travado em uma posição para você fazer usinagens usando as duas mãos para segurar a sua tupia. A teoria é muito interessante, porém, como todo bom produto chinês, eu preciso, antes de usar ele, terminar de fabricar ele, porque do jeito que ele veio aqui original, não tem serventia nenhuma. Vamos começar entendendo quais são os problemas e a gravidade de cada um deles para depois partir para a solução. A primeira coisa que eu identifiquei no suporte aqui é que desse lado aqui eu tenho uma bucha, mas aqui eu não tenho, e aqui desse lado eu tenho uma pequena folga. Deve dar um meio milímetro mais ou menos aqui de folga no fuso de movimentação. Isso no movimento de mergulho, então toda vez que eu descer a tupia, eu posso descer essa diferença mais para a direita, mais para a esquerda e tornar as minhas usinagens imprecisas no movimento de descida, o que pode ser um problema em algumas situações, então uma das coisas que tem que ser resolvida. Mas esse aqui nem é o problema crônico, possivelmente a maioria das pessoas consiga utilizar com essa folga e não sinta a necessidade de ajustar isso. O problema crônico mesmo está no mergulho propriamente dito, porque quando eu vou até o final com ele aqui, deixa eu ir até o final, e travo no final do curso aqui, que são 4 centímetros de curso, mesmo assim eu ainda não tenho movimento suficiente para que a fresa passe essa base e consiga fazer as usinagens. A maioria das fresas, como essa daqui, por exemplo, se eu for prender aqui na pinça, ela não passa o suficiente para fazer a usinagem. Ela fica metade da fresa, talvez um pouquinho menos até, para fora da base ali, e eu não consigo ter movimento suficiente, profundidade suficiente para fazer as usinagens. Então, via de regra, eu só vou conseguir usar fresas mais longas, como essa daqui, por exemplo, que tem uma haste mais longa, que eu consigo prender lá com segurança, deixando a superfície de corte passando aqui a base. Então, a grande maioria das fresas que eu utilizo não tem profundidade suficiente para transpassar a base aqui e poder fazer a usinagem. Isso acontece porque esse lugar aqui onde você encaixa a tupia, ele tem uma espécie de anel de retenção, é um rebaixo aqui com essa retenção, então a tupia não passa de um determinado ponto. Então eu preciso remover essa retenção aqui para minha tupia descer um pouquinho mais e tirar a folga aqui, possivelmente com algum tipo de embuchamento. Hora de começar a terminar o que os chineses não fizeram. Eu vou começar desmontando o suporte então para a gente olhar esses problemas mais de perto e descobrir uma possível solução. Aqui na parte de cima eu tenho uma arruelinha de retenção, uma arruela do tipo mola que faz pressão. Eu vou tirar ela fora para a gente conseguir começar a remover essa base. Aqui eu já consigo mostrar aquela retenção da tupia com mais detalhe, com mais facilidade para você visualizar. Aqui uma retenção, é o rebaixo, aqui a retenção. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar resolver isso aqui. Eu vou remover essa retenção aqui para minha tupia passar livremente nessa parte aqui, porque se eu não tiver mais profundidade de corte, não adianta eu resolver o problema da folga, eu não vou poder usar a tupia de qualquer forma. Então eu vou começar removendo esse material aqui de dentro. Consegui remover toda aquela retenção que tinha aqui, é alumínio, é fácil de usinar. Primeiro eu tirei com lima, um pouquinho do mais grosso, depois fiz o acabamento com a micro retífica e também com uma lixinha flap na parte de dentro, já que tinham ficado alguns riscos da lima aqui na primeira usinagem. Então tá tudo removido agora, a retenção não existe mais e teoricamente a minha tupia deve passar aqui livremente. Vamos testar aqui então, vamos ver se a tupia está passando livremente. Isso aí, ó, agora ela passa mais. E eu ganhei aqui mais 2 centímetros de profundidade de corte.
Então essa profundidade extra aqui, esse aprofundamento a mais da tupia aqui no suporte vai ser o suficiente para me permitir usar todas as minhas fresas. Agora com a base desmontada a gente consegue ver melhor como é que funciona aqui a peça onde tem aquela folga. Então aqui a base encaixa deste jeito aqui e é ali que a gente tem a folga. Se você ver lá, você vai ver que tem um joguinho. Eu vou usar a mesma lógica que eu usei no suporte de furadeira. Eu vou tentar colocar um pedaço de garrafa PET aqui para remover essa folga, para zerar essa folga. Só que eu já percebi que a PET não entra aqui, não cabe aqui, a folga é menor do que a espessura da PET. Então eu vou tentar desbastar um pouquinho aqui com a lima, bem na manha, bem devagarinho, para daí colocar um pedaço de PET aqui por cima dessa parte para remover a folga. Então agora é tentativa e erro, e desbastando um pouquinho, bem devagarinho aqui, até a PET caber e o eixo que desliza aqui entrar nesse orifício aqui com a PET colada nesse ponto aqui. Aqui eu já tenho uma tirinha de PET lixada de um dos lados, que é onde eu vou aplicar a cola. Do outro, então, continua liso. Agora eu vou fazer a limpeza com thinner, tanto aqui do suporte quanto da tira de PET, para depois fazer a colagem. Então eu vou usar a lima aqui para conseguir limpar lá de dentro para fora toda a parte do suporte com thinner, tirar qualquer tipo de resíduo de óleo, gordura, qualquer coisa que possa atrapalhar na colagem. Agora eu preciso planejar como eu vou fazer minha colagem. Inicialmente eu pensei no seguinte, eu vou aplicar a cola aqui dentro, vou colocar a bucha aqui, e daí usando o próprio eixo aqui, eu vou pressionar aqui para dentro, para que ele segure a bucha no lugar até que a cola seque. Vamos ver se vai funcionar. A teoria é boa, na prática veremos. E agora é só deixar a cola secar para ver o resultado. Com a cola seca eu cortei o excesso aqui daquela buchinha de PET, nem sei se dá para ver direito ali, mas tem a buchinha colada então nesse suportezinho de alumínio. O movimento não ficou perfeito, no finalzinho ele está dando uma pequena engasgada, no último meio centímetro mais ou menos. Dá para ver que tem alguma coisinha ali enroscando, possivelmente precisa de um óleozinho na hora da montagem e usar um pouco para ele amaciar o movimento. Mas a folga pelo menos diminuiu a praticamente zero. Agora é montar de volta e testar na prática, ver se vai funcionar. Eu vou largar uma gotinha de óleo aqui em cada um desses pontos. E agora é só fazer a montagem. Com a base montada, eu verifiquei aqui a questão da folga, diminuiu a praticamente zero, ainda tem um pouquinho, possivelmente menos do que uma folha de papel. A mínima coisa mesmo, só para permitir o movimento da base, em princípio funcionando certinho, mas o problema mais crônico era a profundidade de corte. Vamos verificar se isso foi resolvido também. Acoplar a tupia, deixa eu prender ela aqui, ficou firme, colocar a fresa aqui. Essa era uma das fresas mais curtas que eu tinha, normalmente eu faço a colocação dela nessa posição aqui, e baixando aqui, fazendo o mergulho, isso aí ó, toda a fresa passando a base aqui do suporte da tupia. É isso aí que precisava. Agora sim dá para dizer que eu tenho uma base para utilizar a minha tupia laminadora como se fosse uma tupia de coluna, e essa base agora é funcional. Agora, antes de conversar um pouquinho mais sobre essa base, eu coloquei uma fresa de topo aqui e eu vou fazer uma pequena usinagem de teste aqui para a gente verificar a funcionalidade desse suporte, dessa base, após essas alterações que eu acabei de executar.
Antes de eu dar a minha opinião sobre a base, dizer se eu acho que vale ou não a pena, vamos a alguns detalhes aqui. Eu vou mostrar também os acessórios que vieram junto com ela. Primeiro detalhe extremamente importante. O colar aqui para prender o corpo da tupia tem 65 milímetros. Então, se o corpo da tupia não for de 65 milímetros, não vai servir na base. A maioria das tupias segue essa medida padrão, mas sempre é bom dar uma conferida. Acessórios que vieram junto. Veio essa proteção que você encaixa aqui para proteger o seu olho durante as usinagens, evita de jogar serragem cavaco contra você. Veio o adaptador para aspirador de pó, que você vai encaixar e prender aqui para conectar o aspirador e usinar com menos sujeira. E veio também o acessório de guia paralela, que você pode usar aqui e nele vai acoplada a guia paralela original da tupia. Tá? Então você vai acoplar ela aqui por dentro, vai prender ela ali com esse parafuso borboleta aqui, com essa porca borboleta, e daí você pode fazer usinagens paralelas. Não tem uma abertura muito grande aqui, tá? Então essa aqui é a abertura máxima, vai dar em torno de uns 25, 26 centímetros mais ou menos, e nada além disso. É claro que sempre é possível trocar essas hastes aqui, mas eu não creio que valha a pena o trabalho em relação a isso. É melhor fazer um gabarito se você tem uma necessidade maior. Mas esses são os acessórios que vieram junto. Então o acessório da guia paralela, do aspirador e a proteção aqui para não jogar a serragem contra você. Aqui os demais recursos são muito parecidos com uma tupia de coluna. Então você tem aqui a parte da trava, que serve para você travar ele abaixado em uma posição. Então para você seguir a usinagem sem precisar ficar fazendo pressão no suporte aqui para baixo. E aqui na frente você tem o limitador de profundidade com 3 escalas, com 3 parafusos aqui que você pode configurar. E daí você gira aqui e configura esse batente aqui, esse parafuso aqui, para ele bater ali, para ele travar nesse ponto aqui, ou em um dos 3 pontos no caso. E você tem um limitador cuja profundidade de corte vai ser limitada até que esse batente aqui trave nesse parafuso. Tá? Então quando você travou aqui, você tem 3 posições aqui que você pode usar para usinagens pré-definidas, por exemplo. Sobre a construção da base, ela é toda de alumínio, então essa parte aqui do colar, essa parte aqui onde tem os trilhos de movimentação, aqui a base é toda de alumínio, só tem um plástico aqui, como nas tupias de coluna, um plástico anti-risco para você conseguir deslizar ela melhor sobre a superfície que você vai usinar. As empunhaduras aqui não são emborrachadas, elas são de plástico, de um ABS provavelmente, mas são bem confortáveis e aparentam ser bem resistentes também. Bom, agora a gente chegou na questão principal do vídeo, que é se vale ou não vale a pena comprar essa base aqui para adaptar a sua tupia laminadora. E a resposta é depende. Se você é uma pessoa que quer tirar as coisas da caixa e sair usando, não é para você, porque como você viu, a limitação da quantidade de usinagens que você vai conseguir fazer é muito grande devido principalmente à posição em que a tupia fica nessa base. Então, o movimento de mergulho é muito curto, a fresa não alcança para a grande maioria das usinagens e você vai ficar muito limitado. Então, nesse caso, não vale a pena. Agora, se você estiver disposto a fazer pequenas alterações, como eu mostrei no vídeo aqui, eu fiz em questão de 1 hora essas alterações que você acabou de ver. Então, em 1 hora eu resolvi os problemas e agora eu tenho uma ferramenta perfeitamente funcional que atende às necessidades para as quais ela foi construída. Tá? Então, primeiro se encaixa no perfil. Quer fazer as alterações? Pode ser uma adição interessante para a sua oficina. Não quer fazer alterações? Nem compra, que é perca de tempo. Bom, agora falando sobre o preço. Eu paguei 250 nessa base aqui, porque eu já tinha tupia, não queria gastar mais para ter outra tupia extra aqui que talvez não tivesse utilidade. Mas eu me arrependi, porque fazendo as contas, botando na ponta do lápis, não vale a pena você comprar só a base. Essa base aqui, para você adaptar, é a mesma que vem nessas tupias 2 em 1 que tem no Mercado Livre. Tem, eu acho que é da Bemartec e da Star Plus, acho que são 2 aí que tem no Mercado Livre, não me lembro a marca exata, mas são 2 tupias que vêm com essa base aqui já por padrão. Então você paga aí R$450, vem uma tupia, vem essa base de mergulho e vem uma outra base para tupia laminadora também de alumínio. Então não vale a pena você comprar só a base por 250. Você compra a tupia que vem com as 2 bases, nem que a tupia seja bem vagabundinha e queime logo, dê problema logo. Para um hobbyista eu duvido que isso vai acontecer. Mas a tupia que vem já tem controle de rotação, o que é extremamente importante para fazer usinagens com esse tipo de base. Então você vai ter uma tupia simplesinha, com controle de velocidade, e 2 bases de alumínio. Se a tupia queimar, se a tupia estragar, você compra só uma tupia boa depois e você tem as 2 bases de alumínio. Tá? Porque as tupias laminadoras vêm com uma base de plástico bem comumzinha. Então você tem 2 bases de alumínio que você pode ir trocando entre tupias melhores posteriormente. Então eu acho que vale a pena você comprar completo a tupia com as 2 bases do que comprar só a base.
Agora, depois dessas modificações que eu mostrei no vídeo, a base ficou funcional tanto quanto uma tupia de coluna. É claro que daí a potência da tupia laminadora não vai ser tão alta quanto uma tupia de coluna, o peso do conjunto todo aqui fica um pouco menor, então você tem um pouco menos de estabilidade, mas para um robista que não quer ter duas ferramentas, não quer ter a laminadora e a de coluna, e precisa, vez ou outra, de uma usinagem com uma precisão maior, precisa fazer encaixes onde você precisa o movimento de descida da tupia, pode ser uma opção bem interessante. Então avalia tudo o que eu mostrei nesse vídeo, desde os ajustes que você precisa fazer, até a opinião que eu acabei de passar, para ver se para você compensa, se vale a pena ou se faz sentido para a sua realidade. Bom, com base em tudo que eu mostrei aqui, eu acho que você consegue tomar a decisão adequada. Eu achei interessante a proposta do produto, principalmente. Melhor se ele viesse concluído, mas não foi difícil também de resolver os problemas que tinha aqui. Se você tiver alguma dúvida específica, que talvez eu não tenha comentado aqui no vídeo, deixa um comentário e eu vou respondendo, interagindo aí conforme a minha disponibilidade. Se você quiser adquirir a base ou as tupias que vêm com essa base já por padrão, eu vou deixar links aqui na descrição. Eu comprei pelo Mercado Livre, então vou deixar os links do Mercado Livre aqui, que é uma plataforma extremamente segura para você fazer suas compras. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.